sobre alguns detalhes do crime de falso testemunha ou falsa perícia. Esse crime está presente no Código Penal, artigo 342. E aí a gente faz uma leitura aqui do artigo 342, que diz o seguinte: falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. E aqui vem as causas de aumento, o fato que não é punível no parágrafo 2º. Então, as causas de aumento, parágrafo 1º, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, aqui, antes da sentença, que deve ser aqui a retratação. Então, vamos imaginar um caso agora. Nós sabemos que as testemunhas têm a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Então, vamos imaginar que Gustavo, esse é Gustavo. Ele foi aqui ouvido na condição de testemunha em ação penal. Então, ele foi ouvido na condição de testemunha em ação penal. E o que acontece? Ele tem aqui um amigo que se chama Luiz e decide, então, no momento de falar aqui, de prestar o seu testemunho, ele decide falar o quê? Decide fazer um falso testemunho. E aí, antes da sentença, Gustavo volta até o juízo, comparece ao juiz a fim de prestar outra declaração que condiz com a realidade. No caso, o crime de falso testemunho, ele foi consumado, porque o crime de falso testemunho é consumado no momento da declaração. Então, ele já fez a sua declaração, já está consumado o crime de falso testemunho. Mas antes da sentença, ele compareceu em juízo a fim de se retratar e dizer a verdade. Então, será que ele responde? O crime foi consumado. Será que ele responde? Não responde. O fato não será punível. Aqui, parágrafo 2º, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, foi o que ocorreu, o crime consumado, mas o fato não é punível. Outro caso, vamos imaginar que o perito oficial, esse é um perito oficial, ele se chama Joaquim, esse aqui é o perito Joaquim. Esse perito, ele decide não dizer a verdade parcialmente em processo administrativo. E isso ele faz mediante suborno. Não diz a verdade mediante suborno. Se é mediante suborno e ele é um perito oficial, ele então elabora um laudo ideologicamente falso. Nesse caso, ele pratica corrupção passiva. Agora, se ele faz a mesma coisa, mas sem o suborno, então ele não diz
a verdade, não elabora laudo verdadeiro, falso laudo, sem a prática do suborno, ele pratica aqui o crime de falsa perícia. Falsa perícia. Então, vamos ler artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, é isso.